Eu não sei começar esse vídeo, mas eu tenho uma mensagem e tenho que entregar ela pra você, abençoado que foi pro acampamento. Então, é isso, né? E a mensagem é bem direta, o que é que você vai fazer da sua vida agora que o acampamento terminou. Gostasse? Então fica aí até o final, porque é lapada, viu? Foi forte aqui, vai ser forte aí, glória a Deus. E bora lá. É o seguinte, eu já vi gente que foi pra acampamento, passou um mês, e aí tava naquele glória a Deus, foi bênção demais. Depois desse tempo, foi como se nunca tivesse vivido nada com Deus, e só esqueceu e deixou pra lá tudo aquilo que aconteceu no acampamento. Mas também já vi muitas pessoas que foram pro acampamento e a vida delas mudou totalmente. E o que muda é a responsabilidade que você assume. Porque a parte de Deus já está feita, Ele já manifestou sua glória, Ele já entregou o seu Filho, Ele já restaurou o caminho para que nós tivéssemos acesso com Ele, e Ele já falou com você nesses dias de retiro. Então o que é que você vai fazer com isso? O que é que você vai fazer com a palavra dEle? O que é que você vai mudar de fato? Aí, deixa eu lembrar aqui porque eu já não lembro o que era pra dizer. A própria palavra diz que quando nós nos aproximamos do Senhor, Ele se aproxima de nós, então é responsabilidade nossa. E também em Salmos 25, versículo 14, vai dizer: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Ou seja, existem segredos do Senhor que Ele quer que sejam conhecidos, Ele quer que a gente descubra, mas Ele vai dar para aqueles que o temem, para aqueles que permanecem em sua presença, para aqueles que têm reverência, ou seja, que mantém tudo aquilo que foi vivido no acampamento ao longo da sua vida. E aí sim nós podemos conhecer a aliança do Senhor. Viver aliançado é ter uma vida de compromisso com Deus. Então quer descobrir dos segredos do Senhor? Permaneça. E aí tem uma mensagem agora para sua vida. Amém? Então ao longo desse vídeo eu quero trazer alguns conselhos, instruções, coisas que eu já vi em outros acampamentos, que eu espero muito que sirvam para sua vida, para esse momento de tipo, acabou o acamp e agora, o que é que eu faço? E saiba que isso está vindo de uma pessoa que não só orou para que o que Deus fizesse lá no retiro fosse especial, para que as pessoas vivessem uma experiência com Deus marcante, mas que está orando também para que depois dessa experiência essas pessoas vivam algo extraordinário com Deus. O que eu desejo é que você viva o que está escrito em Oséias 6, que diz: conheçamos o Senhor e vamos nos esforçar para prosseguir em conhecê-lo. E a partir da parábola do semeador, texto de Lucas capítulo 8, eu quero contar um pouco do que é que pode estar acontecendo na sua vida agora que o retiro acabou e a forma que você vai lidar com a situação. A primeira parte da parábola vai falar sobre pessoas que estão à beira do caminho. E aí vai dizer que são aqueles que ouviram e depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que crendo sejam salvos. Ai, Rafa, e agora? Faz o que essa pessoa? A resposta está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz: portanto, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Se você resiste, ele foge. Então, ele não vai conseguir tomar a palavra que caiu no teu coração, entendeu? Mas se você se entrega, aí ele vai lá e arranca. A gente precisa entender que a nossa mente é um constante campo de batalha e que Satanás vai tentar de tudo fazer com que você duvide, fazer você questionar aquilo que você viveu durante os dias de acampamento, fazer com que você fique pensando: meu Deus, parece que foi extraordinário lá, mas agora minha vida parece que não mudou. Isso é dúvida, isso é questionamento, e se você tem que aprender a resistir a isso, para que isso não seja tomado de você. Porque uma vez que você se abre para esses pensamentos errados, o que acontece é aquilo que está escrito. A palavra é arrancada para que você não creia e assim não seja salvo. Mas quando nós temos convicção naquilo que Deus disse, então não importa o que a gente está pensando ou o que a gente está passando. A gente sabe que aquilo é a verdade e nós somos salvos por essa verdade. E agora eu vou ler essa frase que eu escrevi aqui porque foi bem power, então eu quero que você seja impactado também. E para ter convicção, você precisa saber o que está escrito.
para que quando um pensamento errado vier, você saiba como combater. Quando Jesus ele foi tentado no deserto depois de 40 dias em jejum, o diabo veio com a própria palavra para cima de Jesus, dizendo: olha aí, se você é filho de Deus, então transforma essas pedras em pão. Por que é que o filho de Deus está sofrendo aí tão fraquinho? Aí Jesus tinha que dizer: tá escrito, Satanás, sai daqui. Aí você acha que pode se dar o luxo de não ler a Bíblia e que vai vencer todas as guerras e tentações e batalhas sem saber o que é que tá escrito? Minha recomendação para você: sair da beira do caminho e ter o coração top e receber a palavra do Senhor é: se encha de Bíblia. De verdade, a gente precisa aprender que existem certas coisas que são inegociáveis. Você não passa um dia sem tomar banho, assim espero. Você não passa um dia sem comer, você não passa um dia sem respirar. E aí, por que é que você acha que pode passar um dia sem a palavra? A gente precisa entender que isso é essencial para o nosso espírito. Então, a gente não pode abrir mão ou deixar de estudar a palavra. É inegociável. O próximo tipo de pessoa que está escrito é aquele que está sobre a pedra. E aí a palavra vai dizer que eles recebem a mensagem com alegria, mas estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. E eu sei que a emoção é muito boa, você chorar, pular, se alegrar, é muito bom, é incrível e não tem problema nisso. A questão é que não dá pra viver só de emoção. Você tem que ter convicção, você tem que ter palavra dentro de si, para que assim você consiga enraizar. E não só isso, você precisa ter atenção ao ambiente que você está. Porque as pessoas que estavam com o coração sobre a pedra, em um ambiente diferente daqueles que deveriam estar, não desenvolveram raiz. E não se engane, porque na Bíblia está escrito em 1 Coríntios 15, versículo 33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. E você sabe quem são as más companhias, porque você não é besta, não é sonso, você só não quer deixar. Uou! E agora eu vou pra Provérbios, porque Provérbios tem cara de lapada. E aí eu tô nessa vibe que vai dizer: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Você quer acabar mal? Eu espero que não queira, né? Porque se você quiser, é só continuar andando com os tolos. Mas se você quer se tornar sábio, se você quer se tornar correto, então ande com gente assim. E esse é o segundo conselho: ande com quem anda com Jesus. Ande com quem quer se parecer com Jesus. E ande com Ele. Porque a palavra vai dizer em João capítulo 15, versículo 13: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Ou seja, seu amigo é Jesus. Não é esse tolo que você tá andando e indo pra perdição e no final vai acabar mal. Jesus quer que você ande com Ele e com quem anda com Ele. Então se orienta. Eu, hein? Seguindo. A semente que caiu entre os espinhos. A Bíblia vai dizer sobre essa pessoa que, no decorrer dos dias, foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Ou seja, preocupação, riqueza, prazer. E os seus frutos não chegam a amadurecer. Então vamos tratar cada um desses tipos de espinhos para que você chegue a ter frutos que amadureçam. Em nome de Jesus, amém? Vamos lá. Primeiro, preocupações. Enquanto você estava no acampamento, era tudo maravilhoso, porque todos os problemas da sua vida estão do lado de fora, a não ser aquilo que está dentro de você que precisa ser tratado, claro, né? Mas enfim, você entendeu, porque você tem capacidade interpretativa, eu não preciso estar explicando cada coisinha, né? Amém? Amém. Ou seja, agora que você voltou para essa realidade, você tá, meu Deus, 1001 preocupações na cabeça e ansiedade e não sei o que, mas eu tenho uma palavra do Senhor para a sua vida.
Confie no Senhor, espere nele e o mais ele fará. Não adianta a gente ficar se preocupando com coisas que a gente não tem capacidade de resolver. Não porque a gente seja incapaz, mas porque não está no nosso controle. Então faça aquilo que você pode fazer e o resto você entrega ao Senhor. Ou seja, não se preocupe com aquilo que não é responsabilidade sua. Você vai adoecer com isso. Segundo tipo de espinho, qual era? Riquezas. Tenho outra frase power aqui que eu tenho que ler como está escrito. Sua maior conquista na terra vai se acabar. Não deixe o passageiro roubar o eterno. E é isso mesmo, gente. É o seguinte, um dia vai todo mundo morrer, né? E Jesus vai voltar, a terra vai se acabar, mas o Senhor jamais, a sua palavra jamais passará de eternidade a eternidade. Deus reina e governa. E nós somos criados para o eterno. Então, se você busca mais os tesouros da terra, pode ter certeza que em algum momento isso vai roubar de você os tesouros do céu. Então não ache que os seus sonhos são melhores do que os sonhos de Deus, porque não são. Os caminhos dele são maiores e mais altos do que os nossos caminhos. A gente acha que sabe alguma coisa da nossa vida, não sabe de nada, só Deus que sabe mesmo. Por isso que a gente tem que estar orando para saber o que é que Ele quer que a gente faça. Está apresentando os nossos sonhos diante do Senhor e dizendo, se for da tua vontade, então permita que aconteça. Mas se não for, também me mostre. Porque às vezes a gente tem o sonho do curso que quer fazer, do emprego que quer ter, das coisas que quer comprar. E aí você vive em função disso e deixa de lado a sua vida espiritual. E não pode ser assim. Seguindo, terceiro tipo de espinhos, prazeres. E o que eu tenho a dizer é muito com relação a algo que eu li no livro Cartas de um Diabança Aprendiz, de C.S. Lewis. A ideia é, muitos dos nossos prazeres que são pecados é porque eles são fora do tempo que Deus determinou, ou fora da medida, ou de uma maneira executada diferente daquela que Deus destinou pra gente. E aí é como se a gente tivesse uma recompensa barata a um custo eterno. A gente tem aquele prazer momentâneo, mas a gente vai pagar o preço eternamente. A sua salvação custou muito, custou o próprio Filho de Deus. E Ele não te fez para que você ficasse aí tendo só prazeres momentâneos e baratos. Ele fez para que você tivesse a alegria eterna e pudesse se alegrar hoje na presença dEle. Então, sai do meio dos espinhos, sai desse monte de prazer momentâneo e viva na presença do Senhor. Bora pro próximo. Chegamos na terra boa e a palavra vai dizer: tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, frutificarão com perseverança. E a primeira coisa que eu quero falar a respeito desse versículo é o reter a palavra. Porque assim, não ache que sua mente é toda poderosa e que vai gravar cada palavra que você escutar. Então assim, eu aconselho você ter caderninhos para que você anote o que Deus vai falando com você, para que você anote aquilo que você tem orado. E assim, aparentemente eu gosto de cadernos, eu tenho alguns. Então, eu acho válido que você tenha pelo menos um. E agora, aprofundando um pouquinho mais no versículo, às vezes a gente acha que, tipo, meu Deus, eu posso ser qualquer tipo de solo, mas terra boa não é. Mas não duvide do poder do Senhor de nos transformar, porque Ele quer que sejamos assim e Ele é capaz de mudar. E se você acha que não seja orgulhoso demais para achar que você é um caso tão impossível que o poder de Deus não seja capaz de transformar a sua vida. Não limite o poder de Deus, não limite o agir do Senhor, mas abra o seu coração e se disponha para que seja transformado e tocado por Ele. E nada melhor do que aprender sobre ser uma terra boa com alguém que foi chamado segundo o coração de Deus. E que não foi chamado por isso por ser perfeito. Na verdade, Davi falhou. E foi isso que ele escreveu quando ele pecou contra o Senhor. Salmo 51. Eu vou ler alguns versículos a partir do 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro.
e renova dentro de mim o espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. E mais à frente vai dizer: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Esse é o coração que o Senhor espera que nós tenhamos, que deseja ardentemente pela sua presença e que reconhece quando erra e que busca acertar quando erra. Davi poderia ter errado e se escondido, assim como Adão, mas Davi foi até a presença do Senhor para dizer: não retires de mim o teu espírito. Tá, minha última mensagem para você que viveu algo extraordinário no acampamento e não quer que isso se perca na sua vida é: sempre se lembre da obra da cruz. Sempre se lembre do sacrifício de Jesus. Sempre tenha gratidão ao que Ele já fez por você. E aguarde com expectativa aquilo que Ele pode fazer na sua vida e através da sua vida. E também saiba que relacionamento com Deus é uma construção. Você precisa ir desenvolvendo essa intimidade. E os frutos serão manifestados através da perseverança. Assim como está escrito no versículo: estes frutificarão com perseverança. Então, permaneça na presença do Senhor. Amém?